Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Vanessa Cardoso, eu sou educadora financeira e coach financeira e hoje nós vamos falar sobre o poder do não, a importância de dizer não para você melhorar a sua vida financeira. Então fica comigo até o final que a gente vai ter dicas de ouro hoje, certo? Então, dando boa noite para todas as pessoas que estão entrando aqui, a Karen, a Sônia, boa noite, sejam todas bem-vindas. Vamos iniciar então a nossa live de hoje. André, boa noite. Então, pessoal, hoje a nossa live vai ser o tema é o poder do não. Por que a gente trouxe esse tema, né? Porque é tão importante a gente aprender a dizer não quando se trata de dinheiro. Por quê? Porque com certeza você já ouviu falar de alguém que literalmente se ferrou, né? Entrou numa dívida por conta de emprestar o cartão de crédito ou devido a emprestar dinheiro ou fez um financiamento, foi fiador em financiamento. Eu não estou aqui dizendo que de modo geral tem que dizer não, mas muitas vezes a gente empresta o nosso nome ou o nosso crédito para uma pessoa e essa pessoa não sabe fazer bom uso. Então é para essas pessoas que a gente tem que aprender a dizer não, tá bem? Porque muitas vezes a gente diz sim no sentido de querer ajudar, mas nem todas as pessoas conseguem ter educação, não digo nem educação financeira, mas educação de cumprir com o que ela se comprometeu. Porque eu tenho certeza que você aí do outro lado que está me ouvindo tem uma vida financeira toda bem certinha e organizada, né? Às vezes tem aquele bom limite no cartão de crédito que vai ser utilizado para adquirir algum bem, ou aquele limite você tem como uma reserva, muita gente usa, e aí vem aquele amigo, vem aquele familiar e pede o seu cartão emprestado. Vai lá, faz a compra, efetua, tá tudo bem. Aí chega na hora de pagar as parcelas, até pode pagar a primeira, mas aí depois a segunda já não consegue, a terceira já não consegue, e você ali pagando a parcela do seu amigo, do seu familiar, né? E também o que pode acontecer é você não conseguir pagar a sua parcela. E aí, literalmente, se ferrar por conta do outro, né? Então, assim, ó, por que dizer não? Eu vou colocar aqui o tema, o poder do não. Porque dizer não pode sim melhorar a sua vida financeira. Porque quando a gente diz não, também é uma forma. Deixa eu fixar o comentário. Quando a gente diz não para uma pessoa, é uma forma também de educá-la ela financeiramente. É uma forma da gente poder educar e fazer com que essa pessoa possa se organizar. Porque pensa aqui comigo, tá? A pessoa tá vindo pedindo o seu cartão de crédito, o seu nome emprestado para um bem que ela quer adquirir ou o dinheiro emprestado para você. E o que aconteceu assim, que essa pessoa não conseguiu se organizar? A gente não está falando de situações de emergência, tá, gente? Nós estamos falando da pessoa pedir o seu cartão de crédito para efetuar alguma compra para comprar algum bem. Tá? Então é isso que a gente está falando sobre a importância da gente dizer não e incentivar essa pessoa a se educar financeiramente, a organizar as suas compras, né? O seu financeiro, para que ela possa efetuar a sua compra. Uma coisa que eu já percebi, que o que acontece? A gente vai lá e diz, sim, não, eu te empresto meu cartão para te ir lá comprar um sapato. A pessoa vai lá toda faceira, compra o sapato e eu não sei o que ela imagina, que tu é rica, não sei. Vai lá e passa a não te pagar. Só que pensa comigo assim, ó, se essa pessoa não possui crédito para comprar um sapato ou uma geladeira ou qualquer bem, se ela não possui crédito, se ela tem restrição, é porque ela não conseguiu cumprir com seus objetivos, né? Cumprir com o que ela havia se comprometido. E pensando assim, ela realmente vai cumprir com com o que ela se comprometeu com você? Pensa sobre isso.
Então, quando uma pessoa chegar e lhe pedir o cartão emprestado, você avalia bem para quem você vai emprestar. E às vezes não, geralmente dizer não, eu não vou te emprestar porque eu quero que você se organize, que você junte dinheiro para comprar esse objetivo que você deseja, é muito mais educativo do que chegar e ir lá entregar para ficar de bonzinho, mas no final quem paga a conta é você. Vamos dar uma boa noite, pessoal que entrou aqui. A Joyce, a Jaque, boa noite, Suzy. Obrigada, pessoal, por estarem aqui. Hoje a gente está falando sobre o não. E dizendo não, você protege o seu dinheiro e alcança seus objetivos. Porque o que acontece? Você está lá, todo organizado, juntando seu dinheiro, que não é fácil, né? Todo mundo sai para trabalhar para fazer dinheiro, né? E a gente sabe o quanto o nosso dinheiro tem valor. E aí vem alguém que tá vendo você lá se organizando para atingir o seu objetivo de, sei lá, seja comprar um carro ou seja comprar um apartamento, vem e pede lá o dinheiro emprestado e aí você empresta, aí você não consegue alcançar o seu objetivo, ainda se ferra por conta do outro, aí é complicado, né? Então, assim, ó, dizendo não, você protege o seu dinheiro. E o dinheiro da gente tem que ser protegido. E tem que ser protegido por nós. A gente não pode receber o nosso dinheiro e sair a pagar. A gente paga todo mundo, mas às vezes não paga nós mesmos, né? E essa é uma das dicas de ouro que nós vamos dar ali no final. Ah, já chegando aqui na dica de ouro. Porque o que acontece? A gente recebe o nosso salário e sai a pagar todo mundo. Paga todas as contas que tem, tá, pagou tudo. Mas aí você se pagou? Essa dica assim, é muito importante. Tipo, quando você recebe o seu dinheiro, seja o seu salário do mês, se você é trabalhador, ou seja se você trabalha como empresário, como empreendedor, aquele dinheiro que você estava guardando do seu negócio, você recebe e você já sai a pagar todos os seus comprometimentos, seus boletos, mas para um pouquinho e pague-se primeiro. Você é a primeira pessoa que merece receber o seu dinheiro. Você que foi todos os dias lá, trabalhou, se esforçou, produziu aquele dinheiro e sai a pagar todo mundo menos você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Então você merece sim ser o primeiro a receber o seu dinheiro. Pense nisso. E quando você receber o seu dinheiro, pode ser, sei lá, R$100 do seu salário. Mas guarda, coloca ali naquela conta separada, que aí depois você pode estar pensando no investimento, mas deixa esse dinheiro separado para você. Tá bem? Porque tem uma pesquisa científica que diz que quando a gente vai pagar as nossas despesas do mês, a gente começa pela de maior importância. E ao longo do tempo eu comecei a me dar por conta disso, que a primeira conta que eu pago do mês é a escola do meu filho. Porque para mim é muito importante a escola dele. E eu tenho muita confiança, então o que assim, eu mais prezo é pagar aquela escola. E aí eu me dei conta, gente, por que a primeira coisa que eu saio a pagar a escola dele, assim, pago dias antes do vencimento, muitos dias antes. Só que eu deixava de me pagar. Eu não estava guardando o meu dinheiro. Eu estava indo lá e pagando as coisas que eu achava mais importante. Mas não, é importante sim eu pagar a escolinha dele, mas também é importante eu ter aquela reserva. Então vou lá e vou separar aquele dinheiro. Quando a gente fala em reserva, a gente fala de separar de 10 a 20%, o ideal é 30%, né? Mas em média de 10 a 20% da sua renda. Separar e colocar numa outra conta. Mas se você tem alguma dificuldade de estar separando 10% ou 20% do total da sua renda, separe o que você pode hoje separar. Separe R$100, separe R$200 ou até R$50, mas deixe sempre um dinheiro separado. E seja a primeira pessoa a receber o seu dinheiro. Reserva financeira, gente, eu sei que eu tô sempre falando isso, mas isso é tão importante.
E nesse momento que a gente vive, tem muita gente que está passando trabalho, necessidade mesmo, não é nem passar trabalho, é passar necessidade financeira, inclusive até com questões de alimentação, pela falta da reserva financeira. A reserva financeira, assim, ó, ela é fundamental. Infelizmente, a gente tende a aprender muito mais numa situação de dor do que numa situação de amor, né? Comigo foi assim. E muitos brasileiros estão aprendendo a importância da reserva financeira agora que é o momento de dor, que é o momento da pandemia, onde muita gente perdeu a sua força de trabalho, pela situação de ter que literalmente parar de trabalhar por uma situação muito maior, né, que é a situação de saúde pública que a gente vive, mas também tem gente que não é pego num momento de adoecimento, num momento até de falecimento, de desemprego, e não tem reserva financeira e literalmente, olha, passa trabalho e chega inclusive a ficar em situação de rua, tá? Eu vou citar uma questão para vocês. Claro, é a situação mais... É o último degrau que um ser humano pode chegar a ficar em situação de rua, né? É porque realmente houve uma desorganização tremenda de todas as áreas da sua vida. Mas lhe digo que a vida financeira, a área financeira, é uma das principais áreas da vida. Por isso que ela merece ter atenção. E é por isso que eu trago tanto conteúdo e venho estudando muito sobre isso. A vida financeira é uma das principais áreas da vida e a gente merece dar atenção. Eu vou contar para vocês que eu participo de um grupo que entrega comida na rua, né? A gente tem esse trabalho já faz mais de 5 anos, mas com essa situação de pandemia, a gente aumentou, né, a nossa frequência de realizar esse trabalho. Quando a gente realizava esse trabalho, tinha vezes que a gente fazia assim, ó, 150 marmitas de comida e tinha que sair aqui em Porto Alegre a catar morador de rua. Caminhava, porque eles se espalhavam e tinha uma quantidade, mas essa quantidade não era tão grande. Mas, gente, eu vou dizer para vocês que desde o início dessa pandemia, a gente está vendo como aumentou os moradores de rua aqui em Porto Alegre. A gente começou a fazer até uma quantidade menor de comida. E aí, só que a gente fazia uma quantidade menor, só que levava mais coisa, levava pão, levava café, levava suco, levava mais comida, assim, né? E o prato é bem servido, né? E aí, nessa última vez que a gente foi fazer, fazem 15 dias, nós fomos entregar, a gente vai primeiro num ponto e às vezes sai para outro, mas sempre aquele ponto é principal. Nós chegamos, gente, eu chego a me arrepiar, mas eu preciso trazer esse relato, assim. 6 horas da tarde de um sábado, nós chegamos aqui numa praça conhecida aqui em Porto Alegre e eles já reconhecem o carro que a gente vai. Eram 2 carros, tinha o carro da frente e o carro de trás. No carro de trás que eu tava, eles vieram pra cima do carro, as pessoas, assim, ó. Parecia uma situação até... não parecia ser humano. É muito triste isso, mas não parecia ser humano. Aí um amigo nosso ali teve que descer, pedir pra eles se acalmarem, organizarem eles em fila pra gente começar a distribuir. E conforme a gente foi dando comida, gente... É triste de ver, mas as pessoas estavam com fome. Eles pegavam aquela comida assim, aquele suco e saíam comendo sem nem se sentar, o desespero da fome. E aí a gente escutou um relato de uma pessoa que eu vou dividir aqui com vocês. Ele era um trabalhador, né? Tinha um trabalho enquanto autônomo. Então ele trabalhava todo dia, sabe? Trabalha para comer, mas tinha um trabalho, né? E no momento da pandemia ele não pôde mais realizar o trabalho dele. Eu não perguntei qual era a atividade que ele fazia. Não pôde mais realizar o trabalho dele, ele foi acionado judicialmente, teve que pagar a pensão que estava atrasada dos filhos, então o dinheiro que ele tinha acabou. E ele mora num bairro bem distante aqui de Porto Alegre. Então, naquele momento, ele tinha vindo ao centro durante a semana para tentar um trabalho ali pelo centro, mas como ele não conseguiu, ele não tinha o dinheiro da passagem para voltar. Então ele estava passando uns dias ali na rua e, enfim, numa situação de morador de rua.
tem uma coisa, quando a pessoa é nova morando na rua, ele não sabe como os macetes que existem, né, de quem mora na rua. Então ele logo foi assaltado, levaram o mínimo de dinheiro que ele tinha, levaram o celular que ele tinha, levaram um tênis, enfim, ele estava com muita dificuldade, né? Aí ele chegou para nós dizendo que ele frequentava a instituição que a gente estava ali representando, nos contou toda a situação dele, pediu um tênis que na ocasião a gente tinha para doar e nos contou esse relato, assim. Então ele tinha uma vida, claro, muito simples, mas uma vida organizada, tinha um trabalho, uma casa e chegou numa situação em que ele não conseguiu nem voltar para casa pela falta de dinheiro para pegar um transporte público. Ficou na rua, foi assaltado, sabe? A vida começa a se desorganizar toda. Então, assim, ó, quando eu falo de reserva financeira, não é só aquele conceito bonito que a gente escuta aí pelas redes sociais, não. Reserva financeira é fundamental você ter na sua vida. Porque, gente, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã. E com essa pandemia, a gente pode ter clareza de que a gente não sabe o que está ali mais adiante. Então, por isso, a gente tem que estar preparado. Então, assim, ó, o que é a reserva financeira, tá? Reserva financeira é você ter clareza do valor do seu custo de vida mensal. Se você, por mês, tem despesas no valor de R$1.000, para você ficar tranquilo, você tem que ter pelo menos 6 meses de reserva financeira, tá? Então, pelo menos 6 meses de reserva financeira, você teria que ter R$6.000 lá guardado numa continha que você possa acessar no momento que tiver dificuldade, tá bem? Às vezes a gente pensa que, poxa, Vanessa, eu não consigo ter R$1.000, não consigo juntar R$1.000, é muito para mim e tal. Mas assim, começa com pouco que você tem. Se você tem R$10 hoje, já coloca naquela conta separada. Se você tem R$50 hoje, já coloca naquela conta separada. Mas é muito importante que você deixe de fazer qualquer atividade e tenha essa preocupação e essa prioridade de fazer a sua reserva financeira. Tá, gente? Eu falei bastante hoje aqui. Pessoal, tem alguma pergunta para fazer? As lives nós vamos fazer todas as terças-feiras, às 20h30, bem nesse formato de conteúdo, assim, trazendo alguns slides, né, para a gente poder estar conversando sobre alguma situação financeira, tá? Eu hoje falei sobre o poder do não, sobre a importância de você dizer não para aquelas pessoas que chegam e pedem seu cartão de crédito emprestado para comprar um sapato, uma geladeira, enfim. Alguma coisa que ela não conseguiu se organizar financeiramente, né? Mas ela vai lá e pede o seu e aí até pode pagar a primeira parcela, mas aí depois a segunda não consegue, a terceira não consegue e você que acaba assumindo, né, de vez essas prestações. Quando consegue assumir a prestação do outro, né? Mas eu já vi casos de pessoas irem para o serviço de proteção ao crédito por não conseguirem e aí se prejudicar devido ao outro. E é sobre isso que a gente estava falando, tá? Também retomando, quando a gente diz não, olha, eu vou te dizer não, eu não vou te emprestar o meu cartão de crédito, ou eu não vou te emprestar o meu nome, ou eu não, enfim, eu não vou te emprestar o dinheiro que você precisa, ou o crédito que você precisa, porque você tem que se organizar. Porque pensa bem, se a pessoa está lhe pedindo um dinheiro emprestado, eu não tô falando situações de emergências, tá, gente? Eu tô falando para fazer compras de bens materiais que podem sim aguardar. São situações diferentes, tá? Vamos só deixar bem claro isso. Se a pessoa não consegue se organizar para efetivar aquela compra, é porque ela tem já uma restrição de crédito e ela também precisa aprender a se organizar financeiramente. Então, o que eu trouxe aqui é que quando a gente diz não, a gente tá incentivando aquela pessoa a se educar, a aprender a guardar dinheiro para alcançar o objetivo dela. E quando a gente diz não, a gente também consegue
A gente consegue ter clareza dos nossos objetivos e também atingir eles, né? E eu trouxe também como dica de ouro a importância da gente se pagar primeiro quando a gente recebe o nosso salário ou quando a gente recebe a bonificação daquele negócio, para quem é empreendedor, né? Se pagar primeiro, juntar um pouco do seu dinheiro, colocar numa conta separada para já preparar aquela reserva financeira que eu falo logo depois, né? E também separar o dinheiro para alcançar os seus objetivos, né? A gente falou sobre a importância da reserva financeira. Nesse momento de pandemia, ficou bem claro que a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, como é importante a gente ter a nossa vida financeira organizada e ter sempre um dinheiro guardado para que nesses momentos que a gente não consegue ter a força produtiva de estar trabalhando ou é pego de surpresa por alguma situação difícil, a gente ter um dinheiro guardado para poder lidar com aquele momento. Tá bem? Gente, eu acho que é isso! Espero que vocês tenham gostado, tá bem? Essa live todas as terças-feiras às 20h30, a gente vai estar sempre trazendo conteúdo. A ideia é que não seja muito extensa, que ela seja mais pontual, mas que a gente possa tá levando informação relevante para vocês. E também sempre me sigam lá nas redes sociais, né? Tô sempre atualizando. A Karen está perguntando qual a porcentagem indicada para poupar do valor mensal. Karen, o indicado é 30%, tá? O indicado é 30%. Mas se você conseguir 20%, já tá muito bom. Já tá muito bom. Então, assim, ó, não sei se você já tem, tá? Mas se você vai começar hoje, se puder começar com 20%, muito bom. E se conseguir chegar nos 30%, chegou no ideal. Melhor ainda. Tá bem? Gente, então é isso. Na próxima terça-feira, às 20h30, a gente vai estar falando também sobre organização financeira. A gente vai falar sobre a vida financeira que está bagunçada, como organizar. E eu espero vocês na próxima terça-feira, às 20h30. Tá bem? Um beijo para todos e uma boa noite.